as vossas Bíblias no tema escolhido pelo nosso pastor para essa festividade, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, esse texto está inserido num contexto muito importante, onde o Senhor Jesus envia às 7 igrejas da Ásia uma carta com recomendações, com exortações, com repreensões, a exemplo de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia. Mas em questão, a carta a Filadélfia difere das demais, juntamente com a carta de Esmirna, que nós não encontramos nenhuma referência, nenhuma repreensão do Senhor Jesus para aquela igreja. O que encontramos nessa carta são promessas de Deus, são testemunhos de Deus acerca dos irmãos, acerca do pastor daquela igreja, o anjo da igreja, e também a exortação àqueles irmãos que se destacavam por sua fé viva, por guardar a palavra do Senhor. E para compreendermos um pouco a história que fez o Senhor Jesus escrever essa carta e os porquês de cada palavra, precisamos entender um pouco a história de Filadélfia, essa cidade que tem por significado amor fraterno. Diz que o fundador da cidade de Filadélfia, o rei Atalo II, amava tanto o seu irmão que resolveu colocar Filadélfios, que significa amor fraterno, amor fraternal, amor de irmão, em homenagem ao seu irmão querido. Essa igreja, que é caracterizada por sua fidelidade, por seu amor, por aguardar a palavra de Deus, é o símbolo da igreja genuína, da igreja de Cristo, sem mancha, sem mácula, que espera o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. A semelhança de Esmirna, as duas são destaques e o Senhor trata elas com carinho, com promessas e exortações. Queridos irmãos, essa cidade historicamente passara por momentos difíceis. Era uma cidade que era comum ocorrer abalos sísmicos. Muitos terremotos aconteciam em Filadélfia e, em razão disso, muitos de seus habitantes moravam fora das fortalezas da cidade, com medo que um novo abalo sísmico, que um novo terremoto viesse ali abalar a cidade. No ano 17 depois de Cristo, ano Domini, esta cidade foi completamente destruída e reerguida das cinzas, com um propósito não apenas humano, mas sim um propósito divino, além da compreensão humana. A palavra Filadélfia, como já falamos, amor fraterno, mas essa cidade não é apenas caracterizada por amor fraterno, mas também, infelizmente, era uma cidade muito envolta à idolatria. Os habitantes daquela cidade, apesar de poucos, era uma cidade pequena, era uma cidade limitada, mas era muito envolvida na idolatria. Muitos conheciam Filadélfia como a pequena Atenas, tinha como padroeiro daquela cidade Dionísio, o deus do vinho, e muitos devotos ali existia naquela cidade, templos erguidos para estar envolvido com idolatria, com deuses pagãos, deuses estranhos. Queridos irmãos, a cidade, ainda vale ressaltar que era uma importante rota de comércio. Filadélfia estava em uma localidade estratégica. Existia um porto muito importante na época, na cidade de Esmirna, e para chegar na cidade de Esmirna, no porto, precisava-se passar por Filadélfia. Então era uma cidade que existia uma importante circulação de pessoas. Apesar de ser pequena, muitas pessoas transitavam por Filadélfia. Também ali fazia parte da estrada imperial de Roma, aonde passava ali o correio romano, a comunicação com as cartas de Roma
indo em direção ao leste das províncias, obrigatoriamente tinha que passar por Filadélfia. Logo, Filadélfia ficou conhecida como uma porta, um portal para o Planalto. É interessante destacar isso, que a gente vai ver um significado lá na frente, esse significado de Filadélfia como porta, como centro importante para o correio romano passar, para que aqueles que estavam envolvidos na marinha mercante passar para o porto de Esmirna. Portanto, Filadélfia é um local, é uma localidade estratégica. E por último, ainda ressaltamos que Filadélfia, desde sua fundação, ela foi ali erguida com um propósito missionário. Não missionário no que diz respeito ao Evangelho, mas missionário no que diz respeito à helenização. Os irmãos sabem que antes do Império Romano veio o Império Grego, e aquilo que se destacou muito no Império Grego é quando ele tomava conta de um povo, de uma nação, ele tratava de helenizar, de aculturar o povo. Que era isso? Ele enviava pessoas para ensinar o idioma, para ensinar o costume, para ensinar a religião. E Filadélfia, ela foi erguida com esse propósito, para servir de um centro evangelístico, estou pegando o gancho da palavra evangelística, de helenização grega. E isso lograram muito êxito. As pessoas começaram ali na Ásia, naquela região da Lídia, da Frígia, começaram a falar o grego koiné a partir de Filadélfia. Então, desde cedo, Filadélfia, ela se porta como um ponto estratégico. Mas o que o império, na época, o império grego não sabia, o que o império, posteriormente, o império romano não sabia, é que Filadélfia, mais para frente, o projeto de Deus, porque quando Deus, a gente vinha comentando isso no carro, quando Deus faz uma coisa, quando Ele utiliza-se de pessoas, ainda que não professem a fé nele, Ele utiliza-se de meios humanos para a glória e louvor do nome dEle. Quem fundou Filadélfia pensava que o propósito seria somente o helenismo, somente a cultura grega, a filosofia grega, mas Deus lá de cima estava olhando, deixa aí, deixa estar, o propósito é maior. O propósito que Deus tinha para Filadélfia é que Filadélfia se tornasse sim um centro de evangelismo, mas não evangelismo grego, não cultura grega, não filosofia grega, mas um centro missionário para a glória de Deus. Então os irmãos entendem que Filadélfia era pequena, era limitada, mas era um ponto estratégico porque passava muitas pessoas de diversas nacionalidades, e Deus planta ali Filadélfia como um ponto estratégico. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. E o Senhor Jesus inicia a carta a Filadélfia com uma auto-revelação, uma profecia que ecoa a profecia do profeta Isaías no capítulo de número 22, e o versículo de número 22, quando Jesus diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É uma clara referência a profecias, a profecia de Isaías. Se os irmãos tiverem o cuidado de abrir a Bíblia, no capítulo 22, e o versículo de número 22 de Isaías, o texto nos diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E o que é isso? O que temos aqui no texto? Nós temos aquilo que a gente chama na teologia de dupla referência. É uma referência a Eliaquim, que era um mordomo, e existe uma profecia, Deus usando o profeta Isaías sobre Eliaquim, diz: olha, você vai assumir, Sebina vai declinar do cargo, e Deus vai levantar e vai colocar na sua mão a chave de Davi, de Jerusalém. Então só entra e só sai em Jerusalém quem você determinar. Mas isso também é uma referência a Cristo, aos propósitos messiânicos de Cristo. E quando Jesus escreve ou dita para que João escrevesse a carta a Filadélfia,
Ele está se apropriando dessa mensagem, dizendo: foi-me dado essa chave, foi-me dado esse poder. E não é somente quem entra em Jerusalém, mas é quem entra no reino de Deus. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Jesus está dizendo: eu abro as portas de salvação e vou usar Filadélfia, e vou usar a igreja em Glória do Goitá para fazer a minha vontade. Não somente ele é detentor da chave que abre a porta. A palavra do Senhor nos diz que ele é a própria porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se, entrará e sairá e achará o que, irmãos? Pastagem. Ele é a porta que dá acesso à salvação. Se os irmãos estão entendendo, diga amém. O Senhor Jesus também promete àquela igreja. Eu disse que a carta a Filadélfia é basicamente testemunho, promessa e uma exortação. E aqui o Senhor começa a prometer àquela igreja, e Deus diz assim para ela: diante de ti pus uma porta. Veja que coisa interessante. Então, lembrado que eu frisei que Filadélfia era considerada a porta, portão para o planalto, que dava acesso a porto, que fazia parte da estrada imperial romana. Então veja como Deus é extraordinário, como Jesus é extraordinário, pastor. Ele pega esses ganchos históricos e ele começa a trazer uma verdade que para mim, para eu entender, eu tenho que estudar. Mas a igreja em Filadélfia entendeu a mensagem. Quando Deus diz assim a Filadélfia: eu pus diante de ti uma porta, eles entendem o trocadilho. E que porta é essa? Quando olhamos o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, a linguagem de porta me parece muito familiar. Paulo e Barnabé, por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo de número 27, disseram: abrira aos gentios a porta da fé. Deus havia aberto a porta da fé. Já aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 16 e 9, Paulo, se referindo à obra em Éfeso, Paulo disse: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Pouco mais tarde, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12, Paulo diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se uma porta no Senhor. Ele pediu aos colossenses para orarem, Colossenses 4 e 3, para que Deus abrisse a porta da palavra. Quando Deus diz à igreja em Filadélfia assim: eu pus diante de ti uma porta, Deus está dizendo: eu tenho propósitos missionários com essa igreja. Deus está dizendo: Filadélfia, eu tenho projetos missionários e evangelísticos. Não pense que vocês foram plantados aqui, ao pé da rota imperial, ao pé da estrada que leva ao porto de Esmirna, por acaso. Deus não te coloca em lugares específicos por acaso. Você está no seu trabalho, tem um propósito de Deus. Aonde você transita, aonde você mora, você está não por acaso, você está porque você é um instrumento que Deus quer utilizar para a sua glória, para o seu louvor. Quem está entendendo, diga amém. Era uma porta missionária, uma porta para a pregação do evangelho. Agora veja que coisa interessante. A razão pela qual Deus abriu a porta, diga assim: a razão pela qual Deus abriu a porta e Ele ainda abre, diga amém. O texto diz: porque tendo pouca força. Na corrigida, a minha versão é a corrigida, ela omite o porquê. Mas se a gente pega o vocabulário grego, está lá o porquê. Porque tendo pouca força, houve renúncia, houve sacrifício. E quando se há sacrifício,
Deus responde, diga assim: Deus responde. Sabe como Deus responde? Sabe não? Abrindo porta, abrindo caminhos, criando meios. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos, Ele vai criar meios, Ele vai te levar a lugares. Por quê? Porque Ele está vendo a resistência, Ele está vendo a perseverança, Ele está vendo o cuidado, Ele está vendo a renúncia. E toda vez que há renúncia, há porta aberta. Deus vai abrir uma porta para você. E a porta que Ele abre é grande, diga amém. A porta que Ele abre é grande. Porque tendo pouca força, e é interessante porque muitas vezes a gente associa essa pouca força à força espiritual. Mas a gente está falando para uma igreja extremamente espiritual. Jesus está falando para uma igreja viva, genuína, sem mancha, sem mácula, exemplo da igreja de Cristo, que não tem ruga, que não tem mácula nenhuma. É Filadélfia. Não é Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor. E Jesus precisou chacoalhar aquela igreja: olha, volta ao primeiro amor. Vocês estão desanimados. Então eu entendo, à luz do texto bíblico, que essa pouca força, muito se leva a crer que era pela limitação. A igreja em Filadélfia, consequentemente, pelo tamanho da cidade e pelos problemas da cidade, era pequena. Jesus está falando para uma igreja pequena, para uma igreja limitada, uma igreja sem muita influência. Muito provavelmente os irmãos que congregavam na igreja de Filadélfia eram irmãos simples, eram irmãos sem poderes aquisitivos elevados. Mas Deus está dizendo: porque tendo pouca força, apesar das tuas limitações, apesar de ser pequena, Filadélfia, o que é que tu fizeste? Tu guardaste a minha palavra. Será que você pode dar um glória a Deus? E não negastes o meu nome. Os tempos verbais aqui expostos remetem a alguma época da história de Filadélfia, que muito provavelmente passaram por momentos de provação. O texto faz referência a judeus que eram da sinagoga de Satanás, que traziam prejuízo à igreja, traziam perseguições à igreja. E essa igreja pequena, limitada, sob ataque, sob ameaça, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com a palavra. Guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando eu leio esse texto de não negar o nome, eu só venho ao meu entendimento a história do bispo de Esmirna, que os irmãos com certeza já ouviram falar, Policarpo, um homem crente, piedoso, serviu a Deus até os seus 86 anos. Em um dado momento, Policarpo estava fazendo visita aos irmãos, e chegou soldados romanos buscando ele para lhe prender. E ele era muito querido, muito gentil, e conta-se a história que uma criança, Policarpo estava escondida, e conta-se uma história que uma criança apontou: Policarpo está ali. E os soldados romanos pegaram Policarpo e disseram: Policarpo, nega o nome do Senhor, Policarpo. Tu já tens 86 anos, tu já estás velho, todo mundo gosta de você, a sociedade gosta de você, os da igreja gostam de você. Eu só quero uma coisa de você: você nega o nome do Senhor e você segue a sua vida. Sabe o que foi que Policarpo disse? Ele disse: eu tenho servido a Jesus Cristo e já estou com 86 anos, e Ele nunca me negou nada. Eu estou servindo a Ele com muito prazer, Ele nunca me fez mal. Pode me levar, pode sacrificar. Foi isso que a igreja em Filadélfia fez. A pressão, a calúnia, a perseguição, a igreja pequenininha, mas os irmãos seguraram a palavra de Deus e disseram: aqui a gente não abre.
Aqui a gente não dá brecha, negue o nome do Senhor. Não, aqui a gente continua afirmando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos dessa convicção. Nós não podemos ceder às pressões mundanas, porque o mundo faz pressão, mas não queremos nos ater aqui, que a hora passa muito rápido. E Deus faz mais uma promessa àquela igreja, e diz: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou da provação, depende da versão, que há de vir sobre todo o... E esse texto aqui é extraordinário, pastor, porque é um dos textos que nos dá mais respaldo para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque tem um segredo aqui, no grego, na preposição grega ek, que essa preposição que está, quando Deus diz assim, eu te livrarei da, esse da é uma preposição grega, é a preposição ek, que significa fora de. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, a preposição grega usada era apo, que significa para longe de ou no meio de. Mas é ek. Deus é detalhista, irmão. Diga assim: Deus é detalhista. Mas por que ele usar esse termo? Porque ele sabia que as questões, os problemas que se levantariam na frente. E Deus diz à igreja de Filadélfia, e mais uma vez é uma dupla referência, porque também aponta para a igreja do Senhor, que Deus livrará da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Qual é a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo? A grande tribulação. Mas Deus, Ele retirará os fiéis. Diga amém. Diga assim: nós seremos retirados antes da grande tribulação. Agora diga amém, porque essa é uma promessa de Deus também sobre a sua vida. Eu te livrarei da hora da tentação. Mas o texto que os irmãos escolheram, o versículo de número 11, nos traz verdades muito edificantes para a nossa vida. Porque Jesus diz assim àquela igreja. A gente sai agora do âmbito das promessas, dos testemunhos, para o âmbito da exortação. Agora Deus vai exortar aquela igreja. E Deus diz assim: venham sem demora. E é interessante, queridos, que o primeiro destaque que o Senhor faz no texto, e fala, exorta aquela igreja, é que a vinda do Senhor é algo iminente e certeiro. No contexto de Apocalipse 3:11, quando Cristo declara, eis que venho sem demora, eu considero a melhor tradução, eis que estou vindo. Porque o verbo grego utilizado para venho ali é erkomai, que está no presente contínuo, que indica que uma ação já está acontecendo. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos, quando entender, os irmãos vão dar glória. Não é que ele vai vir. Não é que está se esperando um estopim para Jesus vir. O que Jesus quer dizer é que ele já está vindo. Muda ou não muda totalmente o contexto? Quando Deus diz assim, erkomai, estou vindo, Ele está dizendo, a forma verbal expressa ali no texto, denota proximidade temporal, mas também denota súbita intervenção. Então eu aprendo que Ele pode vir a qualquer momento. Não existe um sinal, não está faltando um sinal para vir, não tem todos os sinais. Se a gente vê fome, pestilência, terremoto, guerra, tudo está acontecendo, catástrofes naturais. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que quando a mulher está para dar à luz, as dores de parto estão o quê? Se intensificando, vão se intensificando. Eu lembro que no primeiro filho, já está aí com 8 anos, aí a médica disse assim, das últimas consultas, ela disse, olha, saiam cedo de casa,
E ela disse para a gente marcar, né? A gente foi marcando, 10 minutos, 10 e 10, 10 e 10, 5 e 5, 5 e 5. Saiam cedo de casa, porque pode acontecer, eu não sei se foi no primeiro ou foi no segundo, acho que foi no segundo, que ela disse, pode acontecer que quando você sair, eu não sei se os irmãos conhecem a estrada de Aldeia PE 27, está tendo até uma reforma agora, graças a Deus, mas quando você sair, muito provavelmente vai ter um caminhão de água mineral, porque aquela região ali de Aldeia tem muita água mineral, a Indaiá é de lá, a Santa Joana é de lá, muito provavelmente vai ter um caminhão de água mineral na ladeira, e você vai ficar agoniado, porque você não é ambulância. E a gente foi marcando 10 minutos. Aí, não, tá tudo bem, tá confortável. 8 minutos, aí foi apressando o negócio. 5 minutos, eu disse, vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco, irmão. Deu 4 e 4 minutos, eu saí de casa, e agora? E aquela agonia, e foi no caminho. A minha cunhada olhou para mim e disse, tá de 2 em 2 minutos. Agora eu disse, pronto, o menino vai vir. E quando eu cheguei ali na ladeira de Tabatinga, não sei se o senhor conhece, pastor, aquele mundo ali, tinha justamente o que a médica falou, um caminhão de água mineral na ladeira. Eu disse, pronto, Jesus, segura esse menino aqui, Jesus. Não deixa sair não, Jesus. Jesus dá livramento, eu não sei fazer parte de criança, mas a ideia é o seguinte, quando o parto vai se aproximando, as dores vão se intensificar. Para se ter uma ideia, do século I ao século XIX, teve menos terremoto do que todo o século XX. E o que é isso? É um apontamento que as dores estão se intensificando. Antes era de 10 em 10, agora está se aproximando, está se aproximando. O Senhor Jesus, Ele pode vir a qualquer... Eis que estou vindo. É uma ação já consumada. E o que eu acho interessante, pastor, é porque quando nós olhamos para o nosso plano terreno, a gente está acostumado a pensar da seguinte forma: imagine uma grande linha, e essa linha se chama linha do tempo. E para nós, passado que foi ontem, presente que é hoje, futuro que é amanhã, são coisas distintas, coisas diferentes. Mas para Deus, imagine Deus agora, numa grande linha temporal, de forma linear na sua frente, de forma reta. Só que a questão é que Deus, Ele não está no tempo, Ele é atemporal, Ele é eterno. E é como que esse plano aqui, que eu falei que passado é uma coisa, presente é outra, futuro é outra, mas Deus está acima disso. É por isso que Paulo disse que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Passado, presente e futuro é a mesma. Não é que Ele está te esperando no futuro, é que Ele já está lá. Os irmãos estão entendendo? Se entendeu, dê um glória a Jesus. Quando Jesus diz assim, estou vindo, é que Ele está vindo mesmo. Qualquer momento vai raiar nas nuvens. A qualquer momento, subitamente. E a vinda dele é iminente. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, porque ele disse à igreja à Filadélfia, estou vindo. Isso faz quase 2000 anos. Já pensou? E ele continua dizendo à igreja em glória do Goitá nesta noite, eu estou vindo. Eu estou chegando. Eu já me levantei do trono. Te prepara para encontrar-te comigo. Ah, que dia glorioso, o dia que o Senhor Jesus irá raiar nas nuvens. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. E o verbo guardar aqui é mais do que guardar, é crateu, que vem de força, de poder, de agarrar com firmeza. E veja que o termo está no imperativo, guarda. Isso denota que devemos fazê-lo com firmeza. É uma ordem do Senhor Jesus. Nós devemos guardar o quê?
guardar os nossos valores, guardar a nossa fé, guardar o bom depósito de Deus que Ele nos entregou. Estamos vivendo uma atualidade que as pessoas estão se vendendo por muito pouco, deixando os seus valores, deixando os seus costumes, deixando os hábitos celestiais. Não estão guardando. Veja que essa guarda aqui não é uma guarda passiva. Eu quero que os irmãos entendam. Como é a guarda passiva? Talvez você já recebeu um presente, mas esse presente você não gostou muito. Aí você deixa lá o bichinho escanteado. Você não usa, você não olha para ele. Isso é uma guarda passiva. Mas quando é aquele presente que você gosta bastante, e principalmente a pessoa que te deu, e você tem um respeito, uma consideração, você sempre lá está olhando para o presente, vez ou outra usa com cuidado. Quando alguém pega, é ciumento, deu cuidado, foi fulano que me deu, cuidado, foi o pastor que me deu, ou os irmãos da igreja que me deram. Tem um cuidado, tem um jeito. Isso é uma guarda ativa. E guarda ativa você segura com firmeza, para que o tempo não deixe ir embora, para que ele seja conservado ao longo do tempo. Mesmo assim deve ser a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Guarda. Deus tem zelo pelaquela igreja. Filadélfia, tu guardastes a minha palavra, Filadélfia, e até hoje não negaste o meu nome. Filadélfia, eu quero dizer a vocês que eu estou indo já. Eu já estou voltando. E eu não quero perder vocês. Eu quero que vocês guardem com carinho, Filadélfia, as vossas convicções. Guarda com carinho nesta noite. Não deixe o mundo corromper as tuas convicções, os teus valores. Todo dia somos tentados a corromper os nossos costumes e valores. O mundo tem jogado pesado. O inimigo das nossas almas tem investido pesado. Mas não dê brecha. Segura com força. Toda vez que eu leio esse texto, ecoa para mim pelo menos dois exemplos. É o exemplo de Nabote, que Acabe chegou e disse: Nabote, eu já tenho tudo, Nabote, mas eu quero tua vinha. Eu já tenho muita coisa, mas a tua vinha é especial, eu quero ela. Vamos fazer negócio? O que é que foi que Nabote disse? Longe de mim. Guarde-me o Senhor de entregar aquilo que é herança dos meus pais. Nós precisamos da convicção de Nabote para dizer: guarde-me o Senhor, que eu corrompa os meus valores, que eu corrompa a boa doutrina, que eu corrompa as convicções cristãs que essa igreja tem me dado através do ensinamento da palavra. Eu não solto por nada. Jezabel se levanta. Então vamos, que é isso, Acabe? Tu está demonstrando fraqueza. Deixa comigo que eu vou resolver. Levantou aquelas falsas testemunhas. Levantaram calúnia de Nabote. Nabote morreu no centro da sua vinha. Aleluia. Se necessário, morra pelas suas convicções. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas tem doído na minha alma. Os nossos irmãos da Nigéria. Eu estava vendo, pastor, meu Deus, essa semana, vários cristãos que, como Nabote, morreram pela vinha.
Fizeram uma vala, jogaram os cristãos, e aquela cena me chocou muito, a mãe morta, e o africano tem o costume de carregar o filho na costa. Encontraram uma bebê ali chorando. Ô irmão, agarra-se nas tuas convicções. Me ajuda, Deus, a segurar firme as minhas convicções. Porque o justo viverá e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Me ajuda, Jesus, nesta noite, a segurar firme, assim como Eleazar. Um dos 30 valentes de Davi diz que uma vez Eleazar liderou uma peleja contra os filisteus, e a peleja foi travada. Quando terminou aquela peleja, o texto diz que a mão de Eleazar cansou. Não foi assim, meu pastor? E a espada ficou colada na mão de Eleazar. Segura assim a palavra, segura assim, levanta a tua Bíblia nesta noite. Segura assim, segura bem forte. Segura o mais forte que tu puder, não solta por nada. Deixa colar a tua mão, mas segura as tuas convicções, os teus valores. Segura a palavra do mestre. Deus tem propósitos. Deus tem projetos com essa igreja, meu pastor. Para que ninguém roube a tua coroa. Quando o texto exorta a guardar com força, para que ninguém a tome ou a venha subtrair, é porque existem forças hostis, tramando, investindo, buscando roubar a tua coroa. Pedro disse que nosso adversário, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como? Buscando a quem possa. Isso é muito sério. Paulo, à igreja de Éfeso, disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra os poderes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Essa é a nossa luta. Segura firme a tua coroa. Essa semana estava no salão com os meus filhos e chegou um telefonema, pastor. Presbítero, o senhor pode atender? E na casa do irmão fulano de tal, o irmão. O senhor pode ir na casa do irmão fulano de tal, porque o irmão está sob possessão maligna. Um irmão muito idoso. E o jovem Cauã estava chegando lá para cortar o cabelo também. Eu disse, homem, vou deixar. Minha esposa estava no trabalho. Eu disse, vou deixar os meninos na casa da avó e a gente vai lá. E a gente foi, orou por ele. Não tem idade, irmãos. O inimigo quer roubar a tua coroa. O inimigo quer roubar a tua recompensa. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo tão grande. Deus te trouxe aqui para renovar as promessas dele na tua vida, para te alertar, para te exortar. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te, receba renovo de Deus aqui nesta noite.
Receba renovo de Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta diante de você. Eu venho abrir uma porta diante de você, porque guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É noite de renovação de Deus na tua vida. Não desista. O inimigo tem investido, irmãos. Eu digo sempre, aqui é a primeira vez, e é a primeira vez que eu vou falar, que nosso adversário, ele é o maior antropólogo que existe. Maior estudioso do comportamento humano é ele. Ele sabe exatamente o teu ponto fraco. Mas você pode dizer: mas como é que é isso? Que batalha espiritual é essa? Ele não é onipresente, mas ele tem miríades de anjos caídos que acompanham, que prestam relatório. Olha, chefe, tentei isso e isso essa semana, estou logrando êxito, eu já vi uma brechinha se abrindo, vamos entrar. Você não sabe a guerra travada para você chegar aqui nesta noite. Você não sabe os leões que o Senhor matou para você chegar aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus tem projeto grande na tua vida. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará. A boa mão do Senhor está estendida sobre a tua vida, mulher de Deus. Sobre a tua casa. Não vai chegar a seta, o laço do passarinheiro vai ficar lá, porque o Senhor está desarmando. Vai chegar com livramento, com vitória para a tua vida. Tem gente que chegou aqui nesta noite, meu pastor, com batalhas espirituais travadas na sua vida. Tem gente que chegou aqui nesta noite, eu vou encerrar, meu pastor, já passei um pouquinho do tempo, 10 minutos. Mas tem pessoas aqui que chegaram, que estão sofrendo ameaças investidas do adversário. E muitos quase cedendo, quase se corrompendo. Mas nesta noite é noite de livramento, livramento, livramento. Livramento do céu. Deus já usou a irmã Cássia e disse que essa noite é noite de livramento. E o inimigo não vai roubar a tua fé, roubar a tua coroa. O que é teu é teu. Sente a mão potente do mestre. Sente a mão potente do mestre tomando a tua vida nesta noite. E vai sentindo o renovo de Deus. Vai sentindo o renovo de Deus aqui nesta noite. Seja cheio, cheia do poder de Deus. Sente a mão de Deus te tocando aí nesta noite. A mão do livramento, a mão da libertação está chegando na tua vida, está chegando na tua casa. Cai por terra nesta noite as muralhas. Cai por terra nesta noite as cadeias. Inincho. Enigmantiu. Eita, como vejo. Remendicante, faço renegar. Jesus está aqui, irmão. Deus marcou encontro com você nesta noite para te levantar, para te reerguer. Você que chegou aqui nesta noite, mas presbítero, eu cheguei aqui bem fraquinho. As minhas forças estavam indo embora. Eu estava pensando em desistir, eu estava pensando em parar, vai nada. Jesus está te alimentando nesta noite. Jesus está te enchendo nesta noite. E quantos creem e quantos sentem Jesus aqui nesta noite? É noite de ser abençoado por Jesus.
É noite de porção dobrada do Mestre. É noite de renovo de Deus. Deus te trouxe para te encher, para te preencher, para te levantar. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar prostrada. Receba! Mas Senhor, eu sou tão pequenininho. Parece que ninguém olha para mim. Ô Filadélfia, tu é tão pequena, mas o meu projeto é tão grande. Mas Senhor, eu tenho limitações. Mas a porta que está se abrindo para tu nesta noite é tão grande, Filadélfia. É noite de porta aberta, meu pastor. Você tem dito, Senhor, está tudo fechado. Parece que o céu está de bronze. Mas Deus está dizendo a você que a recompensa pela tua renúncia, pelo teu sacrifício, é uma porta aberta. Saia daqui nesta noite com a porta aberta do céu. Uma porta, Deus está abrindo uma porta. Como abriu para Filadélfia. Filadélfia se transforma num centro missionário. Quem diria? É exatamente a reação que terão quando olharem para você. Quem diria? Mas ninguém viu a renúncia. Ninguém viu a entrega. Ninguém viu as noites escuras. Ninguém viu o cansaço. Ninguém viu as perseguições. Ninguém viu os momentos de dor. Herede comande. Oh, Jesus. É porque Deus está construindo a tua história. Você crê nesta noite? Quantos creem? Levanta a mão, diga glória a Deus. Meu pastor, muito obrigado. Me perdoe pelo tempo que passei, esses 10, 15 minutos que passei. Mas foi uma bênção estar aqui com os irmãos aqui em Glória do Goitá. Eu vou sair daqui nesta noite com uma porta aberta do céu. Amém, meus irmãos? Pode convidar. Meus irmãos, o pastor pergunta se alguém entre nós que deseja receber a Cristo como Salvador. Não sei se tem pessoas não evangélicas aqui, mas se tiver, venha. A porta do livramento bate na tua casa nesta noite. Venha, venha. Jesus quer tratar com você aqui nesta noite. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado, pastor.